Paz e bem a todos. Almas gêmeas fazem parte do mito de Andrógenes, descrito por Platão em sua obra O Banquete. Tal mito relata que havia na Terra seres paridos pela própria Terra, ou espírito da Terra, Gaia, que eram os andrógenes, seres com um único corpo e uma cabeça unida, com 4 pernas e 4 braços, e que chegavam quase à perfeição. Esses seres eram plenos e felizes. Porém, ocorreu que, sendo plenos e felizes, desejaram ser igual aos deuses. E Zeus, irado com a revolta desses seres, resolveu de puni-los. Não desejando aniquilá-los, pois lhes faltaria aqueles a quem o adorassem, Zeus resolveu cortá-los pela metade, tornando-os assim mais fracos. E assim o fez, cortando-os ao meio, e Apolo, seu filho, os costurava. E em um requinte de crueldade, virou-lhes as cabeças para a frente do corpo amputado, para que pudessem contemplar a outra metade amputada, que já não mais lhes fazia parte. Ocorreu que separados, homem e mulher se tornaram, e sofridos pela dor da separação, se abraçavam, e nesse abraço pereciam. E aquele que morria antes, a sua metade vagava pelo mundo até morrer também. Isso entristeceu Zeus, e ele, por um ato de misericórdia, resolveu dar-lhes um alento e fez com que suas partes reprodutoras fossem voltadas para a frente do corpo, para que quando eles se abraçassem em cópula, se tornassem novamente um só. A história é linda, triste, bonita, mas traz, como todo mito, o arquétipo, aquela condição imaginária que faz entender as coisas, interpretá-las e vivenciá-las. É natural que a história das almas gêmeas repercutisse muito positivamente na humanidade, já que ele empresta a cada um uma certa importância, fazendo com que se busque pela exata pessoa que lhe é o complemento. E ao se encontrar essas supostas metades, haveria aquele romantismo em dizer que aquele ser é o seu complemento. Não precisa dizer que isso não é bem assim. Vocês já provaram, vocês já viram, já repetiram a dose e tiveram a mesma conclusão, ou estão tendo. Isso porque nós, espíritos em evolução, somos imperfeitos. O momento espírita, anteriormente ouvido neste salão, ele fez a referência desta dramaticidade das nossas vidas em união. E também relata a questão da nossa imperfeição e, consequentemente, a nossa impossibilidade de viver uma harmonia plena.
Também fala das provas e dos planos reencarnatórios, em que os casamentos são acertados no plano espiritual. De fato, alguns assim ocorrem, mas é muito importante entendermos que, como espíritos imperfeitos, nós vibramos mais ou menos na mesma vibração e, portanto, todos são passíveis de ter uma mesma sintonia, o que faz com que nós possamos unir-nos e extrairmos dessa união certa felicidade. O que vai fazer com que o nosso crescimento seja maior, seja mais sólido, mais positivo, vai ser o aprendizado colhido das experiências vividas com o cônjuge. Os espíritos, eles falam sobre todos os aspectos acerca das uniões físicas. Eles vão falar do casamento, da indissolubilidade desse casamento, as separações, do divórcio propriamente dito. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 22, ele vai falar exatamente sobre esses dois itens: indissolubilidade do casamento, aqueles casamentos que não podem se dissolver, e o divórcio. São 2 itens. São 5 itens, melhor dizendo, o quinto é o divórcio. Para fazer ali uma explicação do comentário de Jesus, expresso no Evangelho de Mateus, onde diz que não separeis aquilo que Deus uniu. Então, quem tem interesse neste ponto específico, indissolubilidade do casamento, divórcio, procure o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma abordagem exatamente sobre a questão das supostas almas gêmeas. E é deste texto que nós vamos extrair de algumas das questões importantes ilações, importantes reflexões sobre o que somos com relação aos nossos relacionamentos. A questão 298, ela vai perguntar ao mundo espiritual o seguinte: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se uniremos? Os espíritos categoricamente atestam a negativa. Não há união particular e fatal. Vou repetir. Não há união particular e fatal. Ora, somos espíritos em evolução. Estamos vivendo agora uma das muitas encarnações que tivemos. O Espiritismo é reencarnacionista para aqueles que não estão íntimos com a doutrina. E cremos que é na reencarnação que evoluímos. Ora, se estamos em uma das nossas reencarnações, então nós já tivemos vários pais, várias mães, vários cônjuges, vários filhos. É claro que isso não deve, de forma alguma, enfraquecer os laços de afeto, de carinho, de amor que temos para com os nossos hoje. Mas deve sim ser suficientemente poderoso para entender que o nosso futuro é a harmonia universal e não exclusiva. A prova que o nosso amor é um amor ainda claudicante, manco,
é que amamos mais uns e menos outros. Temos priorizações nos nossos sentimentos. E isso, por si só, prova a imperfeição deles. Não é possível que várias filosofias, inclusive a cristã a que professamos, dizendo que devemos amar o próximo como a nós mesmos, amar ao inimigo, se contradiga em relação a alguma especialidade de amor. Não há essa especialidade. As especialidades, os quereres, são frutos da paixão. São fruto do nosso desejo e interesse particular. E não um amor universal, devotado a todos. É difícil pensarmos nessa possibilidade, quanto mais alcançá-la. Por que os filósofos falam e nós aqui humildemente repetimos? Porque é preciso refletir sobre isso. Nós temos níveis para alcançar o entendimento. E na negação, nós não conseguimos reter ensinamento algum. Enquanto estivermos numa negativa, nós não conseguimos reter. Então nós precisamos sim, primeiro aceitar que essa máxima é uma realidade. Ama a teu inimigo. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas eu não consigo. Mas pense que isso é realidade e necessário de ser atualizado em você, em mim, em qualquer um. Porque feito isso, começa o nosso solo a ficar fértil para brotar esse amor que nós ainda não conhecemos. Não acreditar nisso é deixar o nosso solo estéril. Mais uma questão, nesta mesma sessão, a questão número 300. É perguntado aos espíritos, se dois espíritos perfeitamente simpáticos se eles reunirem, estarão unidos para todo o sempre. Dois espíritos simpáticos, se eles se unirem, se eles permanecerão unidos para todo o sempre. A resposta dos espíritos a favor e em harmonia com o ensinamento filosófico, seja do Cristo ou seja de outras grandes religiões. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Mais uma vez, foge-se a individualidade. Quem somos nós aqui? Personagens. Legalmente somos personagens jurídicas. Pessoas jurídicas, pessoas físicas. Pessoa vem de persona, que origina personagem. Persona no latim é máscara. E o termo é perfeito, porque é o nosso espírito imortal trajando uma máscara para interagir neste momento reencarnatório. Assim nós precisamos nos entender como espírito, porque se não o fizermos, estaremos interagindo através de nossas máscaras, que são temporárias, limitadas nesse espaço-tempo e deixadas no túmulo ao esquecimento. Se nós entrarmos num relacionamento vivenciando-o através das nossas máscaras, será uma máscara se relacionando com outra máscara e os espíritos não se encontrarão. Estaremos relacionando com os boletos a pagar, com os problemas,
com as dificuldades, com o egoísmo, com o orgulho, com a inveja, com a paixão, com o desejo, mas não estaremos nos relacionando com o ser espiritual imortal que está atrás dessas máscaras. Estes seres espirituais que nós estamos escondendo são capazes de se relacionar com todos em plena intensidade e harmonia, sem desejos, sem expectativas vis, egoístas, apenas o amor. Um amor que nós ainda não conhecemos, é verdade, mas é o amor que nós precisamos exercitar desde já. Portanto, se nos olharmos apenas como a personalidade, nós vamos desgastar esse olhar rapidamente. Nos enfadaremos dele. Tem muitas manias. É muito certinho. É errado demais. Não tem responsabilidade, tem responsabilidade demais. Não me dá atenção ou dá atenção demais. Vocês repararam que nunca está bom e nunca estará enquanto estivermos olhando apenas as máscaras. A simpatia entre os espíritos, que é o que dá para dizer que é o que forma essas almas simpáticas, próximas até desse conceito mitológico e romântico das almas gêmeas, é a convivência. A convivência, o entendimento, o respeito. Isso se dá em várias encarnações. Quando estamos unidos a alguém, estamos unidos a alguém que já conhecemos de longa data. E aí, nós precisamos entender que o plano reencarnatório, ele favorece a uma prioridade. Nós não podemos achar que, voltando ao mundo físico, nós já não temos várias pendências reencarnatórias próximas de nós. A prova disso é que a fila sempre anda. Mas aquela primeira pessoa, geralmente é a primeira da fila. É para com ela que eu devo todo o empenho, toda a minha paciência, todo o meu esforço em preservá-la. E daí vocês podem pensar, já foi. Ok, é claro que vai. Isso não tem problema porque somos imortais. Ela aparece de novo. Não se preocupem. Novamente baterá a nossa porta, se as coisas não estiverem resolvidas. Porque não é assim também um castigo imposto. A criatura vai ficar no pé da outra criatura ad infinitum. Não é assim. As relações, elas fazem ajustes. Os ajustes não são bem compreendidos nessa existência. Nós, de fato, não temos a dimensão exata de tudo que conseguimos ajustar, equilibrar naquela relação, mesmo que aparentemente as coisas estejam meio turbulentas. Mas, aonde há terremotos, é sinal que ainda há necessidade de ajustes. Fica essa dica. Me separei em meio às turbulências. Ok, gente. Somos perfeitos. Não é possível vencer todas as etapas. Teremos nova oportunidade. Agora, é importante não continuar odiando aquela criatura.
E uma vez eu falei exatamente aqui, neste mesmo salão, é impressionante como começamos os relacionamentos amando e falando que amamos. E terminamos odiando e falando que odiamos. Não pode ser assim. Mas, se isso aconteceu, o conflito já passou, a borrasca já passou. Agora, cada um está em um lugar, ok? Vamos serenar a nossa alma. Vamos perdoar-se e perdoar aquela pessoa. Vamos parar de desejar mal. Vamos respeitá-la. Isso é apaziguamento da alma. Não levem para a sepultura os rancores da vida. Eles têm tornado a vida espiritual um tanto quanto difícil. Nós podemos fazer isso agora. Estamos aqui. Este é o momento. Esta é uma lição. A outra é: vamos repetir o mesmo erro com o próximo da fila. É isso que queremos para nós? Porque saímos de um inferno de Dante, adentramos outro relacionamento e logo estamos construindo outro inferno de Dante, outro círculo infernal, sei lá. É isso que vamos construir para nós? O primeiro erro não nos serviu para fazer as devidas análises. Ora, mas as pessoas são difíceis de se relacionar. O conceito dos espíritos para o divórcio é o seguinte: o divórcio é uma lei humana para regularizar algo que já está separado. Portanto, os espíritos não são contra o divórcio. E, por sua vez, o espiritismo não vai contra o divórcio. Mas também não pode existir uma falta de resiliência nas relações. Qual é de fato o problema? Qual é de fato a incompatibilidade? E a maior delas está em diálogo. Não é possível falar. Não é possível conversar. E às vezes não é nem que não se tenta. É que não se alcança. Mas esta é a característica das nossas relações. Temos que tentar. E se nada deu certo, ok? Separemos-nos então. É melhor do que haver ou de agressões, ou de violência verbal, ou violência física. Não cheguemos nesse máximo. Então preferível separar-se. E daí repete-se a dose. Passado o conflito, apazigua-se a alma, perdoa, volta para a terceira relação. A fila continuará andando, acreditem. Continuará andando. E assim chegaremos novamente a uma nova encarnação e teremos a oportunidade de vivência com todos esses espíritos que estamos nos relacionando. Não precisa ser necessariamente como cônjuge. Pode ser como filho, como irmão. De alguma forma virão. E de alguma forma será cumprida a lei de amor. E nós passaremos a respeitar este próximo, tão próximo de nós. Há algo de muito belo nas relações. Se vocês conseguirem fechar os olhos para aqueles defeitos, as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias manias, nós vamos conseguir ver algo muito lindo no sorriso, ao dividir uma pequena conquista, ou a compartilhar uma grande, a torcer pelo outro, a construir e educar uma nova vida, a se submeter
em prol de um respeito conquistado pela convivência. Paremos de pôr foco no que é ruim. Eu não estou dizendo para se aguentar aquilo que é intolerável. Não. O nosso amor próprio também tem que prevalecer. Mas eu estou dizendo para não se deixar desgastar com pequenas coisas. Para olhar aquela pessoa que está do seu lado com o olhar de que ela de fato é a alma gêmea. E perceber que ali há um esforço em ser um auxiliador, em te oferecer um benefício. Baseado nisso, amemo-nos mais, respeitemo-nos mais, sejamos mais indulgentes com os erros. Digamos mais, eu te amo. Não deixem que isso fique raro no relacionamento de vocês. Não deixe que um passe pelo outro sem que haja um afago, um carinho, uma provocação. Não sejamos pessoas frias, uma vivendo em seu mundo, desprezando toda a história que construíram juntos. E se não estão mais juntos, respeitemo-nos mais ainda. Porque o amor não escolhe pessoas. Não há vilões para Deus. Ninguém vai para o inferno por ódio ou por amor de Deus. Todos têm a mesma destinação e essa destinação é o bem. A pessoa que eu odeio, Deus ama. Se eu digo amar Deus, eu não posso odiar a quem Ele ama. Fiquemos todos no amor de Deus.